Às 12 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, hoje ao vivo, como sempre, ao vivo também pela Folha FM, no streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram e daqui a pouco em podcast, com logo mais 17 horas, reprise na Plena TV, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a Wanda Terezinha, presidente da Academia Campista de Letras, e também o Wellington Cordeiro, presidente da Associação de Imprensa Campista. E nesse bloco, continuamos falando de arte, de cultura, e o destaque agora, né, a arte e cultura também para o governo, nesse período do governo Vladimir, que está começando ainda, podemos dizer assim, né, tem menos de um ano. Aloysio, volto com você nessa abertura desse bloco. Vamos lá, vou começar esse bloco com uma pergunta que eu sempre faço aqui, quando a gente faz análise de governo. Os dois são professores, os dois estão acostumados a avaliar e dar nota. Então, começando pela professora Wanda, eu gostaria de saber, assim, fatiar na arte e cultura, a política cultural do município de Campos, nesses quase 9 meses de governo Vladimir Garotinho. Que nota de 0 a 10 a professora Wanda dá e o Wellington dão, e por quê? Quer começar, Wellington? Não, a senhora primeiro. Sou eu primeiro. Bem, primeiro que em pleno momento de pandemia é muito complicado a gente ficar avaliando, né, um governo em termos de educação, de cultura, até porque esse retorno à escola ainda não está liberado. Não, educação não, só política de cultura. Pois é. Agora, essa política de cultura, eu acho que assim, o envolvimento que a prefeitura, através da Fundação Cultural, está tendo, eu acho que no mínimo 8 nisso daí. Em termos disso daí está sendo assim. Eu acho que nós estamos tendo o apoio integral da Fundação. Desde o início, no primeiro dia, até o momento, a gente já disse que a gente foi ajustando certas coisas. No momento, nós tivemos, né, que veio inclusive a tecnologia, mas os ajustes foram sendo feitos assim, muito rapidamente, e eu acho que esse momento, eu poderia dizer que, no mínimo, nota 8 para esse momento de artes e cultura no município, porque está sendo assim, abrangente, está a oportunidade para todos. Eu vi lá nas reuniões que todas as entidades que trabalham no município em termos da cultura e da arte, eles tiveram acesso, estão lá participando, não houve assim, nenhuma dificuldade, inclusive pelo contrário, foi disponibilizado de toda forma para as pessoas que estão querendo e vão participar. Eu tenho participado ativamente, assim, indo participando, ou até indo lá mesmo no Trianon, de forma bem... Então, eu estou vendo a participação, o gosto dessas pessoas em participar. Isso daí, eu acho que o envolvimento, pelo menos para quem está ali, é um envolvimento bastante interessante, entendeu? E como já disse, eu acho que essa questão de ter disponibilizado link e tal, para que outras pessoas em outros locais... Eu tenho, por exemplo, colegas assim, quase no Brasil todo que eu mando e eles me retornam, inclusive parabenizando. Eu tenho assim, inclusive eu mando para algumas pessoas dizendo, as pessoas parabenizando dos eventos que têm acontecido, porque esse link deu assim, essa abertura da gente mandar isso para toda parte do Brasil. Então, por exemplo, lá na Falerge, o pessoal está acompanhando, aqueles municípios lá fora que estão do estado do Rio, mas que estão integrados à Falerge, esses municípios estão recebendo esse momento cultural de Campos. Então, eu acho que isso daí é um ganho e a gente tem que reconhecer quando a gente está ganhando, né? Então, a minha avaliação deste momento, pelo menos, né, eu acho que está excelente. Eu acho que em momentos anteriores as coisas nem estavam acontecendo muito mesmo. Nós fechamos lá a Academia de Letras desde o início da pandemia, tivemos já, sim, alguns poucos eventos presenciais lá na academia, mas ainda a gente viu, assim, primeiro que é um ambiente fechado,
prédio, né? E segundo, as pessoas ainda não estavam vacinadas, agora sim, quem está indo está vacinado, mas mesmo aqueles vacinados ainda estão com receio. E eu até entendo, porque a gente está vendo aí pessoas idosas já vacinadas e estão com Covid e às vezes até se complicam. Até porque tem alguma comorbidade, alguma coisa. Então, a gente tem feito lá, não estamos fazendo à noite, até por causa do momento, aquilo ali fica, né, sem movimento. Então, o que fizemos num período durante o dia e fizemos reuniões lá, sim, mas com essa dificuldade. Então, no geral, eu acho que todo o setor público também, se a gente teve essa dificuldade, eu acho que o setor público também está tendo essa dificuldade dessa abertura nesse momento. Porque se a gente, principalmente na área de saúde, se a gente pede para que as pessoas se protejam, que tentem ficar o mais possível com esse distanciamento, tudo mais, até porque, gente, é incrível, mas as reuniões que nós tivemos presenciais nesse momento, lá dentro da academia, não adianta, os acadêmicos acabam, faz tempo não se encontram, eles acabam se encontrando, se abraçando, e a gente fica nessa preocupação, porque seria esse o momento desse contato físico, assim. Então, mas eu acho que, de forma geral, nós estamos ganhando muito neste período, até porque a gente pensou que nem seria realizado, mas eu acho que está valendo a pena. Eu tenho certeza que está valendo a pena. Quem está participando, eu tenho certeza que está valendo a pena. Nota 8, professora Wanda. Qual a nota, professor Wellington? Bom, eu vou justificar antes da nota. Eu acho o seguinte, a questão cultural, ela é refém de situações como a gente está passando. Não só a pandemia de Covid, que dificultou muito a vida dos artistas, mas também a crise financeira, porque não só o poder público entende que a cultura, nesses casos, se torna supérfluo em relação a outras pastas, como saúde, educação, mas também boa parte da população também assim reproduz esse discurso. E a gente sempre tenta o contraditório, que na verdade você não gasta com cultura e arte, você investe em qualidade de vida das pessoas. Você investindo na cultura, você está investindo na educação, você está investindo na saúde. Principalmente, a gente está aí cansado de ouvir esse período aí de crise, de crises, né, com S, o quanto a saúde mental das pessoas tem sido prejudicada. E nada melhor do que a arte e a cultura para amenizar essas mazelas. Então, colocar a cultura desimportante em relação a outras pastas, para mim, é o equívoco. Eu já queria começar com esse ponto. Especificamente o governo municipal, o que eu percebo é alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente discutir, que é assim, quando falta dinheiro, o que a gente espera é que tenha pelo menos disponibilidade e disposição para trabalhar. E isso a gente está vendo na atual gestão, essa vontade de realizar, a vontade de fazer as coisas. Isso a gente não pode reclamar. Tem algumas ações importantes que o governo tem feito, que a gente critica, mas a gente também reconhece. Na abertura do festival, o prefeito Vladimir anunciou um ganho fenomenal para a cultura do município, que foi um processo que ele teve na FEBRABAN, em que parte do financiamento, do ganho do financiamento dos bancos com os empréstimos para servidores municipais fossem revertidos para o Fundo Municipal de Cultura. Quer dizer, e aí você dar condições para o Fundo Municipal de Cultura caminhar com as suas próprias pernas, isso é uma ação louvável. E aí, falando do fundo, é importante que a gente destaque também a questão assim, do reconhecimento e valorização do Conselho Municipal de Cultura. Conselho que teve momentos aí desastrosos anteriormente, tiveram momentos de inoperância em bons momentos,
Nas 2 últimas gestões, o Conselho tomou uma proporção importante no município, com decisões, com vetos importantes. Então, uma coisa que aí eu destacaria, como, não crítica, mas como sugestão, talvez, é que o poder público municipal tenha mais diálogo com a sociedade. E é um diálogo, que eu diria assim, um diálogo anterior. Não adianta você tomar uma decisão e depois partir para o diálogo. O diálogo é uma forma de você construir junto. Como posso citar aqui 2 casos, né, que incomodam a sociedade campista. E, exatamente, a ocupação do Palácio da Cultura. Pouco se fala, pouco se diz o que vai acontecer. Foi apresentado recentemente um projeto de ocupação junto com a Secretaria de Educação, quer dizer, mas quando já chega o discurso, já chega a proposta pronta, como foi o caso da Praça Alberto Sampaio, né? A gestão da praça, como que anuncia coisa e nem o Conselho Municipal de Cultura sabia. Então, quer dizer, o que eu sugeriria ao poder público é que o diálogo fosse feito para construção, não para imposição. Então, esse talvez fosse o pecado maior da gestão, essa falta de diálogo anterior, sabe? Essa ideia de construir junto. E o FDP, puxando sardinha para o FDP está dando uma aula de como que esse diálogo flui positivamente, como que a gente consegue construir juntos melhor, né? Somando ideias, somando vontades, desejos, sonhos. Então, eu acho que o diálogo é primordial nesse sentido. E outra coisa é a questão dos editais. Para o FDP foram feitos editais, não é mais aquela história de chamar os amigos do poder, não é mais aquela história de excluir os inimigos do poder. Então, você faz edital público para chamamento de apresentações artísticas, e que isso também aconteça nas outras atividades do poder público. Que não aconteça mais o que já aconteceu no passado, de você escolher a sua vontade. Todo projeto, toda contratação seja feita através de edital. Então, diante disso, eu vou, por valorizar muito a questão do diálogo e da construção coletiva, eu não vou ser tão... dar essa nota que a professora deu, eu vou baixar um pouquinho e vou dar 7. Perfeito, a professora deu 8 e... Mas 7 também não está ruim não, porque está aprovado, né? Passa dos 6. Bom, pegando uma carona justamente, meu caro Wellington, no que você falou, e pedir aí à professora Wanda também para que ela avaliasse esse tratamento, esse momento em que o Vladimir anuncia lá a parceria com uma instituição religiosa para cuidar daquela praça ali, denominando Praça da Bíblia. Enfim, como é que a senhora viu esse tratamento à questão da arte, da cultura, principalmente envolvendo o nome do Capi, que é um expoente aí no assunto, né? Foi e marcou a história quanto a isso. E eu vou acrescentar uma outra pergunta depois da análise da senhora, que é bem, talvez possa ser distante por um lado, mas por outro é bem próximo, que é a questão do Carnaval de Campos. E eu tenho muita preocupação com as coisas aqui na cidade. Muitas das vezes a gente criou essa mania de royalty, dependência, né? Não, tudo vai na prefeitura, tudo pede, talvez nem tanto pela gente, mas talvez por alguns gestores passados que também, né, sempre trabalhavam desta forma, facilitando esses apoios, né, entre aspas. E a minha preocupação apesar de que o festival já deu, né, demonstrou aí de que tem capacidade para ser autossuficiente, para viver independente da prefeitura.
Mas a minha preocupação é essa dependência da prefeitura para acontecer o festival, tipo o carnaval. Ou a prefeitura dá a subvenção e tem carnaval, ou a prefeitura não dá a subvenção, dá o dinheiro e não tem carnaval, como é o caso aí. Então, professora, primeiro me fala sobre a visão da senhora nesse tratamento específico que o prefeito deu a essa questão do Alberto Sampaio e da praça do Anfiteatro Capi. Olha só, realmente isso aí é um capítulo que a gente não... Eu acho que pelo menos alguém que tem um pouquinho de conhecimento, de apego a essas questões culturais, claro que não ficou satisfeito com isso. Afinal de contas, o Brasil é um país laico, e eu acho que isso daí, eu acho que privilegiar uma determinada entidade religiosa ou alguma coisa, eu acho que isso não está certo, principalmente quando se pensa em, sei lá, o nome gente, eu conheci Capi a vida inteira, e de todo o trabalho dele, é uma pessoa, uma referência, e eu acho que isso tem que ser respeitado. E eu acho que não é só a minha opinião, não. Eu imagino que todas as pessoas que têm algum conhecimento um pouco dessa questão cultural, eu acho que não abarcou vamos dizer assim, com nenhum prazer essas mudanças, né? Tanto que eu acho que já aconteceram, mas eu acho que ainda tem outros movimentos falando que a gente realmente, a comunidade em si, campista, não aceitou isso de bom grado, e eu acho que essas questões, né, deverão ser revistas. Assim como eu também tenho minha opinião particular com relação à questão do mercado municipal, enfim, são questões que a gente tem que dizer que a gente não está feliz com isso, pelo menos eu não estou, não sei os restantes, mas eu não estou feliz com o andamento que essas coisas aconteceram. A gente vive lutando pela preservação não só do material móvel, imóvel, cultura, seja do que for, nós estamos lutando por isso. A gente vê, por exemplo, o prédio lá da Academia de Letras, está centenário, a academia está lá há 74, a academia tem 82, mas está há 74 anos lá, e se tenta preservar daquela mesma forma. Agora mesmo, para ter uma pintura, a gente diz, não, tem que ser exatamente com esta cor que está aí, que é original. Não podemos modificar, porque a gente tem que manter essa identidade da instituição. O prédio lá da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, a gente fica lá, brigando com o pessoal da Fundação Benedito Pereira Nunes, a gente fala, não, tem que manter a estrutura do jeito que está. Enfim, eu passo por campos e vejo prédios que a gente vê esse estado lastimável e que eu fico muito triste, às vezes até fotografo, daí a gente chega em casa, torno a olhar aquilo e falei, meu Deus, como que pode? Então, eu acho que isso aí nós temos de, como entidade civil, mas como pessoa, acho que inclusive como pessoa nós temos de também nos mostrarmos que a gente não está satisfeito com essa situação, porque a omissão ou até mesmo a gente não se manifestar, eu acho que é uma forma de a gente estar concordando com aquilo que está acontecendo e que a gente não está feliz de ver. Até porque eu imagino que daqui a pouco eu quero que as pessoas, os jovens, né, no futuro tenham oportunidade de participar dessas coisas. Então, a minha opinião é exatamente essa. A nota que dei anteriormente em relação à semana, as 2 semanas, né, do evento, que está realmente muito bom, mas nós temos essas ressalvas. E isso eu vou me manifestar sempre como pessoa, como cidadã campista, essas ressalvas. E essa questão, só para a gente concluir desse pensamento da senhora, essa questão não é que seja só dependência da prefeitura, mas a prefeitura tem que estar sempre participando, pode estar sempre participando, mas ela não tem que ser, ou na minha opinião, não deve ser o elemento principal, a figura principal para que o evento aconteça. Vocês pensam assim, conforme eu fiz aqui um paralelo ao carnaval? Eu posso responder isso, Cláudio. Na verdade, essa dependência da prefeitura, ela tem um sentido. Porque desde a sua concepção, o festival ele é compreendido como uma política pública de cultura. Então, é uma coisa que a gente faz questão de frisar sempre. O festival não é da Associação de Imprensa Campista, o festival não é da Academia Campista de Letra.
O festival não é de nenhuma entidade. O festival é da cidade. E quem representa a cidade é a prefeitura. Então, a gente sempre fez questão de que a realização fosse da prefeitura. Por quê? Justamente porque responsabilidade da prefeitura executar projetos de política pública mesmo. Não é um evento qualquer. É um projeto que é uma política pública, tanto que entrou para o calendário municipal. E outra coisa, Cláudio, o festival ele tem esse caráter. É um festival muito mais barato de se realizar do que a própria Bienal. A Bienal traz grandes nomes, tem essa importância. A gente não quer colocar aqui o festival contra a Bienal, de forma alguma. O festival, na verdade, ele soma a Bienal. Mas o festival é um festival barato de se realizar. E essa questão da dependência financeira, isso a gente encara a cada 2 anos a realização do festival. Tendo dinheiro, a prefeitura com disposição de fazer, a gente faz junto. No dia que a prefeitura disser, como disse em 2019, que não tenho dinheiro, não vou fazer, aí nós, sociedade civil organizada, vamos pegar e vamos fazer. Esse é um compromisso que a gente tem com a população de Campos, independente da política, é que qualquer gestão do poder público municipal que der as costas ao Festival Doces Palavras, a sociedade civil organizada vai pegar para si e vai executar o projeto. Isso a qualquer tempo. Tem algumas participações aqui no streaming. Eu gostaria de ler, acho que o Nogueira vai encerrar o bloco depois. Que agora travou aqui, perdão. A Cátia Macabu, diretora teatral, professora do IFE e trabalha lá na equipe auxiliadora na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Só uma retificação, uma fala do caro Hélito Cordeiro. O Palácio da Cultura, desde 2019, vem sendo discutido no Concultura. Em 2021, foram discutidas todas as questões pertinentes ao compartilhamento Palácio da Cultura com ciência e tecnologia, com o protagonismo da cultura. Posicionamento tanto da Fundação Cultural Jornalista do Lima, na criação de Auxiliadora Freitas, quanto no debate do Concultura. Marcelo Sampaio também fala que, no caso da Praça da Bíblia, nem a Fundação Cultural Jornalista do Lima foi informada. Só queria lembrar que, falamos aqui, foi a pergunta do Nogueira sobre Capi, e Capi está na programação, inclusive essa mesa que eu fui formado agora no intervalo, que é presencial, que eu vou participar lá no Trianon, com Adriana Medeiros, poeta, professora, mediação do Cine Trindade, jornalista, poeta, como eu, sobre Capi. Né? E ressaltar que foi ali no final de junho, foi anunciado isso, anunciado essa intenção de até inicialmente de pegar o anfiteatro do Roberto Sampaio, né, em todo aquele espaço, transformar em Praça da Bíblia e entregar a administração a uma instituição de evangélicos, e após ele a forte reação da classe artística, que foi canalizado, inclusive, pela Folha da Manhã, o prefeito voltou atrás, né? Eu acho que é um ponto positivo, né? Você voltar atrás quando você toma uma atitude que não foi feliz, eu acho que é... E também, só para anotar, foi uma prova de força, de demonstração de força política da classe cultural de Campos, o que é importante também. Só para citar esses pontos. Perfeito, Luiz, perfeito. Bom, são 8h36 e a gente faz então uma pausa rápida. O programa voa, parece que, né, com uma conversa boa, o programa não, né, passa muito rápido. E a gente volta a falar sobre a imprensa e a literatura agora, falando mais no âmbito do governo federal, do governo Bolsonaro. São 8h...
8h37, a gente faz uma pausa bem ligeira no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Voltamos em instantes.